Boa noite, amigos. Iniciamos mais uma noite aqui de estudos no Grupo Espírita Saber Amar, onde damos continuidade ao estudo do livro Voltei. Vamos pedir a Jussara Malab, que faça para a gente a prece de abertura do estudo. Boa noite, amigos. Convidamos a todos nesse momento para que elevemos nossos pensamentos e os sentimentos ao nosso Mestre Jesus, que Ele possa lançar o seu olhar, irradiando paz, tranquilidade, esclarecimento aos nossos lares, união, e que possamos, Senhor, durante as reflexões do livro, aproveitar delicadamente cada palavra que nos é trazida. Que a tua paz, Senhor, envolva todos os lares aqui ligados. Que assim seja. Assim seja. Pois bem, amigos, nós primeiro agradecemos as mensagens que vocês nos mandam, que são mensagens de incentivo e auxiliam o portal a ter o conhecimento de cada um de vocês. Também, nesse instante, estão aqui presentes Marco Gander na parte técnica, Carlos e Jussara Malab. E estamos hoje dando continuidade ao capítulo 14 do livro Voltei, uma segunda parte desse capítulo, que se chama Excursão Confortadora. E esse capítulo de hoje, os itens de hoje que serão estudados, serão o item 4, que se chama Visita Significativa, e a palavra de um grande benfeitor. Só para entender bem o contexto, né, Jussara? Na semana passada, nós vimos que o irmão Jacob, que é um pseudônimo adotado por Federico Figner, um espírita de grande projeção na década de 40, ele havia desencarnado, estava na presença da sua filha, e estava um pouco desanimado, porque ele sentia que as pessoas que estavam lá, que foram colegas dele, companheiros dele aqui na Terra, possuíam projeção de luz interior e ele não conseguia ter essa projeção. Então, ele estava um pouco desanimado. E a filha, então, o chamou para uma excursão, para uma viagem. Como a gente também tem quando nós estamos meio desanimados, muito cansados, uma viagem à praia, ou para a montanha, ou para um local agradável, ou mesmo um passeio no parque, nos faz, na nossa cidade mesmo, faz o quê? Renovar as nossas energias, né? E as nossas possibilidades de trabalho. Foi assim que Marta, que é filha dele, convidou para fazer essa excursão. E hoje ele tratou de um aspecto que muita gente tem dúvidas, até na doutrina, no conhecimento do mundo espiritual, da vida espiritual, e como que os espíritos falam entre si, né? Porque nós temos vários países, várias línguas. Como que é isso, né? Como que os espíritos superiores eles permeiam por todas essas línguas, a comunicação? Então ele faz essa pergunta, nós vamos ver na decorrência do capítulo de hoje, os itens de hoje, onde ele vai fazer uma visita, já na semana passada comentada, à Califórnia, nos Estados Unidos. Ele tinha pessoas amigas dele que ele gostaria de rever na Califórnia. E ele foi lá visitar esses amigos, e aí nós vamos ver o que acontece hoje no estudo, principalmente com relação a essa dúvida, essa questão da linguagem dos espíritos, quando nós desencarnamos, qualquer linguagem que nós adotamos. Muito bem. Então, como sempre, nós usamos da palavra de Emmanuel para esclarecer as questões que tocam mais as nossas necessidades interiores. Então, como sempre, trazemos aqui, no início do nosso estudo de hoje, a palavra de Emmanuel, que está no livro Fonte Viva, no capítulo 43, Linguagem, quer dizer, muito próprio, né? Porque nós estamos falar um pouco sobre a linguagem. Vamos ver o que o Emmanuel fala sobre esse assunto. Jussara, você quer ter para a gente? Esse trecho extraído do Fonte Viva, né? Capítulo 43, ele coloca, de um ponto de vista, não só a linguagem entre os espíritos, mas coloca
o que seria a comunicação de um ser ao outro, né? É muito mais profundo do que... Mas a gente vai ler só para compreender e adentrar dentro do capítulo. Mas só esse pedaço dá um estudo imenso. Imenso, imenso. Como sempre, mano, né? Muito profundo para a gente. Né? Então, vale a pena a gente ir lá, ler o capítulo todo e meditar sobre isso. E ele fala assim, o trecho que foi tirado. Através da linguagem, o homem ajuda-se ou se desajuda. Ainda mesmo que o nosso íntimo permaneça nevoado de problemas, não é aconselhável que a nossa palavra se faça turva ou desequilibrada para os outros. Tenhamos a precisa coragem de eliminar por nós mesmos os raios de nossos sentimentos e desejos descontrolados. A palavra é canal do eu. Pela válvula da língua, nossas paixões explodem ou nossas virtudes se estendem. Cada vez que arrojarmos para fora de nós o vocabulário que nos é próprio, emitimos forças que destroem ou edificam, que solapam ou restauram, que ferem ou balsamizam. Quer dizer, é de uma profundidade muito grande esse pequeno trecho, né? Mas se foi colocado aqui para iniciar um pensamento que vai ser colocado aqui nesse capítulo, né? A linguagem existe, né? Particularmente em cada, vamos dizer assim, em cada setor, né? Em cada continente, em cada país e tudo. Porém, a linguagem dos sentimentos, né? A linguagem do raciocínio, dos sentimentos, ele é uno. E é através dessa linguagem, que é muito mais a articulação, né? Os fonemas, né? Fonoaudiólogos, se expressam. Né? Por isso que ele coloca ali que tenhamos, né? Cuidado, né? Não é eliminar, educar os nossos sentimentos, os nossos desejos descontrolados, porque muito mais os fonemas, né? O que emitimos em questão de vibração, em questão de comportamento, é muito mais profundo, muito mais abrangente do que a simples vocabulário. Né? No fundo, ele coloca essa questão, né, de que como a gente deve nos educar a expressar as palavras. Então, é uma força tremenda que a gente tem pela palavra, e ele reflete isso nesse pequeno trecho, essa força que nós temos, que a palavra não é só uma questão de uma radiação mecânica, ela é portadora, como se diz, né? Ela carrega em si também as emoções, também a nossa vibração mental, né? Os nossos desejos, tudo isso vai ali na palavra. Quando nós podemos utilizá-la para tranquilizar as pessoas, para tranquilizar, ajudar os que nos cercam, nós somos também os melhores e primeiros beneficiados da nossa palavra. Quer dizer, quando nós nos desequilibramos e esse desequilíbrio é mostrado pela nossa palavra, também ela está contribuindo pelas expressões de energia que nós expressamos, pelo nosso um aumento até do nosso desequilíbrio, né? Porque ela materializa na palavra aqueles pensamentos, às vezes, menos edificantes que possamos ter, ou materializam aqueles que possam Porque ser edificantes. Antes de chegar a quem a gente quer ofender, a palavra e o sentimento está muito mais próximo de nós mesmos do que aquela pessoa, né? Que a gente quer ofender. Então, a gente se destrói muito mais do que está destruindo o outro. Somos os maiores beneficiados ou não, né? Ou não, por isso que ele coloca no final, né? Isso. E ele diz que a válvula da língua, pela válvula da língua, nossas paixões explodem ou nossas virtudes se estendem.
Então, é mais uma forma categórica de manifestar a nossa, o nosso estado espiritual, né? Então, que pode ser também falseado, né? A gente tem também, muitas vezes, esse estado falseado, mas ele não dura, porque se enfrentam se ele é falso e enfrenta algum problema, alguma dificuldade, o verdadeiro vai aparecer, né? Ele vai refletir. A gente vê, às vezes, essa questão de nós mesmos e que enfrentamos tantas situações com mansuetude, mas, às vezes, nós deixamos escapar de nós mesmos expressões mais fortes ou que não tragam paz para o semelhante. Então, isso é uma questão que Emmanuel destaca aqui, lembra para a gente, para que a gente possa tomar esse cuidado. Então, se enxergarmos isso, vamos enxergar como o próprio André Luiz diz, que nós devemos ser estações terminais da treva, né? Estação terminal da treva, onde que chega a fofoca, chega a conversa, chega a maledicência, mas nós não passamos para frente. Porque a estação terminal é aquela do trem, né? Que chegou na estação terminal, não vai para frente, que é aquela estação terminal do trem. Também, aquilo que chega até nós de maledicência, de histórias maliciosas, ou qualquer outra brincadeira de mau gosto que possa ser feita pelas pessoas, julgamentos, nós temos a capacidade de segurar isso em nossa mente e não passar para diante, né? Então, é o mínimo que nós podemos fazer. E como os espíritos nos reconhecem? Reconhece não só pelas palavras, mas muito mais pelo que a gente sente, do que a gente emana. Isso. Então, vamos seguindo agora que vimos essa preparação de Emmanuel para o entendimento, a base, né? A base, né? Vamos voltar para a história do Voltaire, lá o que aconteceu com ele nessa viagem. E ele vai fazer esse relato para a gente, que está nesse quarto item desse capítulo 14, que é a visita significante. E ele fala assim, isso depois que ele visitou as pessoas caras dele lá na Califórnia. Ele diz assim, recordando minha passagem pelas terras abençoadas da América, lembrei alguém a cuja inteligência e bondade nunca dispensaram suficiente admiração. Fitou minha filha como me adivinharam os pensamentos. Antes, porém, que me dirigisse a palavra, consultei de improviso. Marta, não seria possível avistar-nos com Thomas Edison? Aqui vale a pena destacar que ele havia estado aqui na Terra, quando encarnado, Frederick Figner, ele teve grande sucesso no desenvolvimento da tecnologia do fonógrafo. As primeiras gravações feitas aqui no Brasil foram feitas, né, através da empresa dele. Então, ele esteve, né, lá nos Estados Unidos antes de vir para o Brasil, morar aqui no Brasil, e ele trouxe lá dos Estados Unidos, seguramente ele deve ter tido algum contato com o Thomas Edison lá, ele trouxe essa tecnologia do fonógrafo aqui para o Brasil e se tornou dono de uma grande empresa voltada para essas gravações e para o desenvolvimento do fonógrafo, que foi aí inventado pelo Thomas Edison. Daí essa admiração por ele, por todas as suas descobertas, por todas as suas invenções. E por isso que ele pergunta, Marta, já estando aqui, será que é possível visitar? E nós vamos identificar daqui a pouco o grande carinho que os espíritos têm conosco, em qualquer momento de nossa vida, né? Aqueles com quem nós encontramos na vida e têm um certo desenvolvimento espiritual. A continuidade, a Marta falou o seguinte, ela sorriu compreensiva, deu-me o braço generoso e tomamos direção ao norte. Decorridos alguns minutos, alcançávamos sublime paisagem. Além. Nós, que defrontávamos extensas comunidades, evidentemente ligadas à herança espanhola, aportávamos agora em vasto círculo de educação anglo-saxônica. Passei a usar o inglês para melhor
entender-me. Conduziu-me Marta ao nobre edifício, onde expôs o propósito que nos movia a um cavalheiro de respeitável figura, mas, surpreendido, ouvi o interpelado anunciar que o grande benfeitor já fora avisado quanto à nossa visita e aprestava-se para o encontro. Nós vamos continuar daqui a pouco aqui a leitura, mas só acho que aqui tem umas coisas interessantes para a gente, né? Ele estava lá na Califórnia e disse que naquelas áreas ele tinha extensas comunidades que tinham ligação à herança espanhola, quer dizer, o idioma ele tinha ligações nessa região com a língua espanhola, né? Que é a grande imigração ali na Califórnia e no sul dos Estados Unidos, naquela região, né? Então, ele estava naquela região percebendo esse tipo de linguagem, de idioma, e ela chamou para ir ao norte. E, indo ao norte, eles entraram numa região de linguagem anglo-saxônica, que ele percebeu de imediato, e como ele tinha o domínio do inglês, ele começou a falar o inglês. Né? Raciocinar em inglês. Isso, falar com aqueles ali. E aí ele ainda vai entrar mais em aspectos sobre linguagem, que nós vamos ver aqui, mas veja também que aqui o carinho da espiritualidade, né? Ele chegou lá para falar com esse espírito que já estava numa condição muito elevada e falou assim, olha, ele já estava esperando ele, quer dizer, tinha percebido, né? Nada é feito por acaso, nada é feito sem programação, ele já estava ali aguardando e ia comparecer. Né? E aí ele diz o seguinte, enquanto aguardávamos, indaguei de minha filha sobre a barreira das formas de expressão verbal. Continuaríamos, além da morte, assim isolados uns dos outros pelas fronteiras linguísticas? Os desencarnados no Brasil não poderiam penetrar os tesouros da civilização de outros povos em razão do idioma convertido desse modo em um cárcere? Olha, é a questão que a gente sempre faz, né? Que estavam colocando aqui no início, né? Ele tinha essa dúvida que todos nós temos. Peraí, então lá no mundo espiritual a gente não fala pelo pensamento, não? Eu chego lá, não falo com o outro pelo pensamento? Né? Eu vou usar a língua que eu sei, né? Mas e as minhas encarnações passadas? Se eu teve em outras vidas, eu não poderia estar falando essas línguas? Né? Vale ressaltar aqui que nós somos espíritos que já reencarnamos várias vezes, Isso. E não só no Brasil. Né? Nós temos... todos nós já viemos de outras origens, né? Isso, de outros países. Então, não que a gente esqueceu, fica no nosso arquivo mental todos os reflexos. Né? Mas essa lembrança de outras vidas não é assim instantânea. Quando você passa no processo de desencarnação, não é instantâneo. Não. Isso demora. Né? Em muitos casos, até ela não vem sem que ela seja provocada. No mundo espiritual, nós vemos isso no nosso lar, que tem departamentos para que possam as pessoas, com autorização dos guias, mentores e os instrutores, a voltar algumas vidas para saber como que ele vai programar a vida seguinte que ele vai ter. Então, nesse caso específico aqui da expressão verbal, ele estava se preocupando, olha, se eu estou num determinado país com determinada linguagem, um determinado idioma, isso será um cárcere lá no mundo espiritual? Limitante. Limitante para a gente? Então, essa é a questão que ele expôs, que vai nos ajudar a entender e buscar resposta à pergunta que nós fizemos no início de hoje sobre a linguagem, sobre os idiomas lá no mundo espiritual. Ele fez essa pergunta para a filha. E ela, então, vai responder. Marta explicou-me com paciência que o espírito dos lares nacionais domina nos círculos mais imediatos à mente encarnada e que, à medida de nossa elevação, encontraremos mais largas demonstrações de entendimento coletivo, até conseguirmos absolutamente
libertados de qualquer inibição decorrente das dificuldades de intercâmbio. Então, está falando da questão aí, né, que você colocou. Não é de imediato que você vai lembrar, porque eu já vivi na França, eu vou lembrar do francês. Não é imediato, né? As coisas são paulatinas, né? Depende da nossa construção, da nossa evolução, né? Que nós vamos ampliando, vamos ter acesso aos arquivos de outras vidas na nossa mente. Né? E ela mostrou ali também, a Marta explicou, que quando nós vivíamos aqui no Brasil, nós estamos participando de um ciclo imediato daqueles que vivem aqui também, na língua portuguesa. Então, nós vamos encontrar nos ciclos imediatos ligados mais à terra, todo mundo falando português. Né? À medida que nós vamos nos libertando dessas questões mais imediatistas do local onde vivemos, nós podemos ter um tipo de intercâmbio maior pelo pensamento, porque os espíritos em si não precisam usar a linguagem, eles podem se comunicar pelo pensamento. Se já alguns encarnados aqui já fazem isso, imagina lá no mundo espiritual, fazer a comunicação pelo pensamento. Então, nos círculos onde ele visitou, né, ele tinha essa impressão que todo mundo falava só aquela linguagem portuguesa, onde é aqui no Brasil. E lá, em determinados ciclos também, como ele diz ali naquelas regiões que ele foi, falavam inglês, tanto que ele teve que mudar para falar inglês. Mas isso é naqueles planos mais imediatos ligados à Terra. Nos planos superiores, isso não ocorre, isso é dispensado. Nós temos exemplos disso até aqui na Terra, como diz, com pessoas que têm essa característica de ver esta comunicação de maneira mais fácil. Então, fica aí respondido, né, para a gente aquela questão sobre a colocação no mundo espiritual. Né? Nós temos nos planos mais próximos da Terra aqueles voltados à linguagem da região, da família espiritual que nós estamos congregados. Mas, nos planos superiores, nós não temos mais essa necessidade imediata de comunicação através desse idioma que nós estávamos acostumados. E a Jussara reforçou a parte da reencarnação. Aos poucos, nós podemos, inclusive aqui na Terra, quando estudamos línguas, nos preparamos para isso lá no mundo espiritual também, para outras experiências. Tá? Nossas facilidades linguísticas já demonstram a origem nossa, né? Da vivência já de outras línguas, de outros países. E algumas reuniões mediúnicas também, perguntam os amigos, mas e o espírito vamos supor que seja da língua inglesa e vem aqui se manifestar na reunião e fala português, como que é isso? Né? Na verdade, ele está transmitindo o pensamento para o médium, transmitindo as suas impressões, e através da capacidade do médium de interpretar esses pensamentos e expressões, ele pode falar no português. E muitas vezes o espírito diz assim, olha, eu não sabia falar essa língua, como que eu estou falando a língua? Não é porque é uma questão do pensamento. Ele está ali transmitindo as impressões, sensações, ideias para o médium que vai transmitir isso em português. Outros médios que têm a capacidade já do conhecimento de outras línguas, ou já têm inerente nele essa capacidade, vão também ter mais facilidade de manifestar esta comunicação de entidades de outras línguas. Então, acho que fica aí respondido esse aspecto sobre por que nós, lá no mundo espiritual, nós, nos planos superiores, não temos nenhuma inibição e dificuldade contra a intervenção. Mas ela ainda acentuou, né? Ela descreveu mais para a gente. Ela falou assim, na continuidade da resposta dela, acentuou que dos agrupamentos temporários em que nos estacionávamos, os espíritos de Maria são obrigados ao retorno à carne, a fim de prosseguirem no aprendizado, e que toda libertação e toda sublimação tem o seu preço, corresponde ao esforço próprio. Se nos encontramos na realização, há
por mais que desejemos a realização B, não lhe atingiremos as vantagens sem preparo, serviço e aplicação. Então, nós vemos aí que ela dá a ideia de todo o trabalho que nós temos para evoluir, né? Para entender mais, para nos desenvolvermos. E tudo isso, todo esse desenvolvimento é fruto do desenvolvimento pessoal, do esforço pessoal, com o instrumento do quê? Da reencarnação. A reencarnação é que propicia esse instrumento para a gente. Daí que nós vemos várias pessoas que renascem em grupos familiares, grupos que são próximos e, muitas vezes, no mesmo grupo de linguagem. Lembra, Chico Xavier, quando perguntado sobre isso, por que da admiração que os brasileiros tinham pela França, né? Ele lembra que, quando da estabelecimento aqui da doutrina espírita, do desenvolvimento da doutrina espírita aqui, mais de 1 milhão de espíritos franceses foram trazidos para cá e reencarnados na Terra. Isso aqui no Brasil. Isso trouxe todo um movimento para as artes, para o estudo, todos voltados ali com mais facilidade para a língua francesa. Então, é uma revelação que Chico fez, que para fazer esse desenvolvimento aqui do Espiritismo foram chamados, foram convidados mais de 1 milhão de espíritos que estiveram na época de Kardec e participaram lá daquele período da codificação para aqui dar reforço. E eles vieram, claro, com conhecimento da língua francesa, inerente neles. E isso também mostrou na sociedade, como dissemos, uma admiração de toda a sociedade pela língua francesa, devido a toda essa influência desses espíritos, né? Então, é um fator muito interessante de observação, como que esta reencarnação, esse processo da reencarnação transforma, né? Transforma a nossa Terra. Inclusive dizem, pergunta assim, olha, uma das perguntas está lá na Gênese de Kardec, explicando como que a Terra vai passar para o mundo de regeneração. Vai passar, ele explica lá, é como se fosse um exército onde você vai colocando novos soldados, e esses novos soldados com as disposições diferentes do que os primeiros. Então, você vai renovando toda a tropa por isso, pela reencarnação daqueles com novas disposições. É o que vai acontecer com essa Terra, certamente. E aqueles que não se adaptam mais àquele aspecto vão para outros locais, para os planetas, para se adequarem àquilo ali. Muito bonito isso, né? Então, ela dá essa correlação também dos agrupamentos, até mesmo de linguagem, na reencarnação, para a sua evolução. É um aspecto que, seguramente, no futuro, nós vamos ter a oportunidade de estudar aqui com vocês e aprender também sobre esse assunto. Mas prossegue o livro, entrando já no item 5, que é as palavras de um grande benfeitor. Fala assim: demorava-nos entretido na palestra reconfortante quando vi Edson em pessoa. Tamanha luminosidade lhe coroava a cabeça venerada, que tive ímpetos de ajoelhar-me. Rememorei o centenário de seu nascimento e o admirável cientista declarou que, não obstante desencarnado, continua trabalhando sem descanso à frente dos perigos que ameaçam a atualidade terrestre. É importante lembrar que aqui foi em torno de 1940. 47, por aí. Né? Pois é. Que, então, inclusive, até fazendo um destaque, que a gente não colocou aqui na apresentação, está no livro, que o Thomas Edison, no ano de 47, que provavelmente foi o ano que ele foi visitar no mundo espiritual Thomas Edison, ele havia reservado aquele ano para se encontrar com os antigos amigos da reencarnação passada dele. Então, ele faz esse relato no livro, que por isso que
quando eu disse ali que era aquele carinho da espiritualidade, né? Quer dizer, ele teve saudade do Edson, mas o próprio Edson já estava atraindo ele para estar programando para a filha, levá-lo lá, para encontrá-lo e para revê-lo, para tocar as suas experiências. Quer dizer, olha o carinho da espiritualidade e também que os espíritos superiores nunca abandonam a nós aqui na Terra. Eles sempre estão aí em tarefas, né, Jussara, como está falando aí, que ele continua trabalhando sem descanso, né? Não é isso? Principalmente nos perigos que era iminente ali da guerra aqui na Terra, né? Isso. Então, que perigos são esses? Vamos ver que ele vai comentar um pouco sobre isso, né? Ele continuava trabalhando aí na Terra. E o Edson foi, assim, um grande inventor, né? O número de patentes que ele fez foi superado há pouco tempo, o número de patentes enorme, né? O número de patentes que ele gerou. Então, ele foi sempre um homem curioso, pesquisador, mas sempre trazendo questões novas para a humanidade. Daí é que ele viu essa luminosidade toda, né? No espírito, né? do Edson. Então, segundo os espíritos, eles falam, né? Até o próprio irmão José, os chakras do espírito, né? Do perispírito, ele tem uma tonalidade muito mais viva na região que a aptidão daquele espírito tem. Com certeza, esse aí na parte mental do cérebro, né? Porque era um grande cientista. E né? pode ter também outros, né? Coração, outros, né? Porque a gente não sabe, né? Ele não faz nesse campo. Mas exatamente o que você falou. Como ele era um pesquisador, um cientista, né? Essa parte é bem mais destacada. Né? Mas você vê que, à medida que o espírito ele se eleva, essa setorização do conhecimento, ela acaba, ela passa a ser de maneira ampla, né? E por isso que ele sentiu tanta emoção em vê-lo. Mas vamos ver aqui o que ele revela desse trabalho dele. O que ele está fazendo lá no mundo espiritual? Qual que é o trabalho que ele vem desenvolvendo? Ele diz assim: declarou que a desintegração atômica praticada na América é seguida com indivisíveis preocupações pelas forças tutelares do planeta, afirmando que a humanidade vive, no momento, aflitivo período de transição, sem a menor perspectiva de paz duradoura, em virtude dos sentimentos belicosos que orientam os corações. Olha, parece que está falando para hoje, né? O que ele comentou lá nessa obra da década de 40, quase 50. E ele estava ali preocupado com o quê? Já a tecnologia atômica, da bomba atômica, já existia, já tinha sido desenvolvida, né? E ele estava ali, todo o mundo espiritual, preocupado com isso. Como já comentamos aqui em outro estudo, dando exemplo, né, que toda a comunidade do nosso sistema solar fica preocupada, porque vamos supor que a gente considere os planetas como se fossem apartamentos ou de um prédio, né? Se nós pomos fogo no nosso apartamento, nós estamos prejudicando os outros, né? Então, não é a questão só do nosso livre-arbítrio e só do nosso planeta. Também tem a nossa comunidade no sistema solar envolvida. Então, ele diz ali que os espíritos tutelares do planeta estavam acompanhando de perto isso aí, né? Por causa desse momento de transição da Terra, que a gente vê que continua ainda, né? Esse espírito belicoso continua ainda. Nós vemos até recentemente surgirem guerras, rumores de guerras, né? Por quê? Porque ainda não temos esses sentimentos no nosso coração. E ele mostra que ele faz parte da equipe que está trabalhando para vencer esse aspecto de transição. Ele dá essa dica, não é isso? Quando ele fala assim, logo em seguida, ele dá essa dica do que ele está estudando. E nada passa desapercebido aos amigos espirituais, né? Eles estão sempre atentos a tudo que ocorre no planeta para o desenvolvimento do homem. E ele continua. Em tempo algum, asseverou sem afetação, houve tão grande impositivo de entendimento e aplicação dos ensinos de Jesus,
mas até que os princípios do cristianismo governem as criaturas, de maneira geral, reinarão entre elas fome e sede, guerra e enfermidade, injustiça e medo, destruição e ruína periodicamente. Por isso que até hoje estamos aí nessa meia atualidade de ontem, né? Então, enquanto o Evangelho, os propósitos de Jesus, né, o que ele trouxe para a gente, ainda não forem vivenciados, ainda a gente vai haver rumores dessas misérias. Né? Quer dizer, a aplicação dos ensinos de Jesus é a nossa libertação, é o nosso entendimento do que temos cada um uma missão e uma necessidade de desenvolver o progresso com o progresso do próximo, respeitando o próximo, né? Que são a base dos princípios do cristianismo, né? Amar o nosso próximo como a nós mesmos, respeitar o nosso próximo. Então, quando nós tivermos essa base dentro dos nossos governos, em toda a nossa terra, então a nossa terra terá mudado. E essa é a transformação que se espera. Mas, até hoje, nós temos isto ainda um pouco distante da nossa realidade, né? Nós vemos ainda, como ele diz ali, muita destruição, enfermidade, fome, sede, e isso gera a ruína periodicamente. Então, esse esclarecimento dele parece ser assim muito óbvio, mas não é, porque nós não fazemos, né? Nós ainda estamos brigando com o nosso vizinho de porta. Não precisamos ir longe, não. A gente briga com o nosso vizinho de porta, por, às vezes, motivos fúteis, às vezes, motivos desnecessários, egoísticos. Né? Nós não sabemos ceder, criamos confusões aonde vamos pelo nosso egoísmo, nosso orgulho. Então, daí é que a gente pode enxergar. Se isso acontece no micro, acontece no macro. Daí a necessidade de nós nos transformarmos no micro, nas nossas ações para com os nossos vizinhos, para os nossos parentes, para todos que nos servem, de maneira que isso reflita no macro, entre todas as nações e na transformação da Terra. Porque senão, como ele diz ali, a destruição e a ruína virão periodicamente. E virão por quê? Virão para renovar, né? Virão para dar uma transformação, mudar as coisas de maneira que a gente possa aprender com essa transformação. Aí ele continua, né, Jussara? Sentindo que o tempo se esgotava, indaguei se não voltaria a reencarnar. Ao que ele replicou afirmativamente. Perguntei ainda pela continuidade de seus inventos maravilhosos. Ao que me respondeu sorrindo. O Criador é Deus, nosso Pai. Somos simples instrumentos dos desígnios sábios e justos dele. As invenções continuam na esfera transposta e no círculo em que respiramos presentemente. Agora, porém, meu caro Jacó, não será a ocasião de inventarmos uma lâmpada divina e eterna que funcione para sempre dentro de nós mesmos? Então, ele estava perguntando se ele não ia reencarnar para poder a ciência avançar, isso, né? Mas ele pôs tudo na mão de Deus. E ele falou uma coisa muito interessante. Eu não descubro nada, eu não invento nada. Tudo é de Deus, né? Tudo é de Deus. Eu apenas revelo o meu conhecimento, que é os mistérios da natureza, eu revelo. Mas que quem inventa, quem é o arquiteto, é Jesus, né? Deus nosso Pai. Então, como que representante de Deus, né? Então, quer dizer, é bonito isso que ele coloca, porque, primeiro, que ele afirma que vai voltar à Terra. No seu tempo. E é certamente um instrumento de doação dele, de sacrifício, voltar à Terra, para ajudar a todos nós. E mostra aí a dedicação dele pela Terra, né? Pelo crescimento da Terra também. Mas depois, como diz o Sara, ele mostra essa humildade, né? E deixa essa última pergunta.
será que é o mais valioso? Não é? Mas o mais valioso, ele está destacando aqui, é criar a lâmpada divina e eterna dentro de nós mesmos. Porque a Terra vai passar, as sociedades vão passar, as nações vão se renovar. Isso nós temos experiência na história da humanidade, né? Mas o que vai ficar? Vai ficar é o ganho que a gente conseguir fazer internamente em nós mesmos, né? Essa luz que podemos abrir em nós mesmos. É a proposta de Jesus, né? Brilha a vossa luz. Brilha a vossa luz. Dê a sua luz. Isso. Então, amigos, nós chegamos aqui, então, ao nosso final do estudo de hoje. Chegamos ao nosso momento de oração e agradecemos a presença de todos. Vamos pedir a todos que tenham vindo assim um copo de água para poder pedir que a espiritualidade frutifique e traga aí os remédios, aquelas essências necessárias para o nosso corpo físico e espiritual. E assim vamos orar, amigos. Senhor, nesses instantes, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome, recebendo esse amparo todo que os amigos caridosos, os amigos tão carinhosos têm para conosco, nos auxiliando e orientando. Que possam os nossos lares, nesses instantes, estar em tranquilidade e paz. É assim, Jesus, que, pedindo a Tua permissão para encerrar o estudo de hoje, pedimos que esteja conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja.